Pois é, meu amigo, as coisas lá em Brasília estão pegando fogo. A onça tá braba demais. Você não sabe quem é a onça? É a Soraya Tronic. Ela mesma se autodenominou a onça. E sabe quem ela tá a fim de morder? O Rodrigo Pacheco. Pois é, uma decisão sobre a CPMI fez o circo pegar fogo lá em Brasília. Também nós vamos falar de Tarcísio de Freitas e CPI. O que Tarcísio de Freitas, base de Tarcísio e CPI tem a ver com tudo isso? Eu vou te explicar, fica calmo. E te aconselho a ficar, porque essa do Tarcísio você vai adorar. É coisa boa para quem é de direita. Você vai entender agora, tá certo? Então seja muito bem-vindo ao nosso vídeo. Eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo político. Nosso intuito aqui é democratizar a política de uma forma que você possa entender, trazendo de forma simples, clara, para que você possa questionar. Tem argumentos, tem a base para poder questionar um pouco mais sobre a política quando alguém vir questionar você, tá bom? Então bora começar de matéria? Eu sei que você está aqui por isso. Só lembrando, se não é inscrito no canal, lembre-se de se inscrever rumo a 1.400.000 seguidores. Bora começar de matéria? Vamos falar da onça? Bora lá. Pois é, gente, para quem não sabe, essa é a Soraya Tronic, foi candidata a presidente da República e ela que é senadora da República. Ela foi eleita com a base Bolsonaro, ou seja, ela era bolsonarista há 4 anos atrás, quando ela entrou no governo. Depois, ela concorreu a presidente da República. Lembrando que os senadores têm 4 anos mais 4, ou seja, são 8 anos de mandato. Então, ela parou para concorrer a presidente da República no meio do caminho, pela União Brasil. O que é o grande ponto aqui? No meio do caminho, ela resolveu apoiar o Lula. E ela ficou sem base, porque agora ela não tem mais o apoio dos bolsonaristas, porque ela traiu os bolsonaristas apoiando o Lula, e também a visão dela ainda é uma visão mais liberal. Os esquerdistas não querem ver ela nem pintada de ouro, então ela ficou no meio do caminho. O que seria a salvação dela? A salvação dela seria a instauração de uma CPI dos atos do dia 8 de janeiro. Assim, ela poderia bater na esquerda ou na direita, a depender da posição dela, ganhando alguns pontinhos e voltando a ter visibilidade. Assim como uma amiga sua fez, a Simone Tebet. Então, deixa eu lembrar você. Simone Tebet, que também era de direita, resolveu tomar frente sobre a CPI da Covid, batendo no Bolsonaro. Então ela ganhou grande parte de pessoas que não queriam votar em Lula nem em Bolsonaro, ela quase se emplacou ali como a terceira via, por causa da CPI. Então, o que a Soraya Tronic quer é a CPI, ou para ela tentar voltar para a base Bolsonaro, ou para tentar consolidar com a base de Lula. É para fazer uns pontinhos, é uma tentativa que ela tem. Só que o plano deu errado. Por quê? Porque a CPI dela foi descartada. Qual que é o posicionamento do pessoal da base do Bolsonaro, dos apoiadores do Bolsonaro, que tinham assinado a CPI dela e deixaram de assinar? Eles entenderam o seguinte: olha, essa CPI da Soraya Tronic pode se virar contra a base conservadora. Afinal, ela já traiu a direita uma vez. Não somos nós que vamos dar confiança nesse ponto. Então, quem era da base Bolsonaro não assinou novamente a CPI dos atos do dia 8 da Soraya Tronic. Aí, o Pacheco pediu para que fossem confirmadas as assinaturas. E a Soraya Tronic ficou pé da vida. Pé da vida. Por quê? Porque o pessoal não assinou de volta. Então, olha só o que ela falou. Soraya Tronic sugere possibilidade de golpe para evitar CPI do dia 8 de janeiro. Então, a Soraya Tronic chamou o Pacheco de golpista. Falou que ele não quis colocar a CPI, ele podia, e ele inventou uma manobra para que o pessoal retirasse a assinatura e não tivesse a CPI, e assim ela foi lesada. O Pacheco ficou pé da vida. O Pacheco respondeu o seguinte: meu erro foi não ter arquivado essa CPI antes.
Foi o que o Pacheco disse. Então, a base deles, porque a Soraya agora é Lula, a base deles já começou a entrar no conflito. A turma do PT está pedindo, pelo amor de Deus, que Pacheco não instaure a sessão da CPI, porque sabe que vai dar ruim e vai dar impeachment para o Lula. A turma que está no meio termo, igual a Soraya Tronic, que ele queria ganhar visibilidade, já caçou briga com o Pacheco. Então, o circo está pegando fogo lá. A base do Bolsonaro não quer essa CPI da Soraya, que é a CPMI do Congresso e do Senado junto. Deu para entender, né? Bora lá, agora eu vou trazer outra pauta para vocês. Eu falei CPI e Tarcísio de Freitas. O que tem a ver isso? Pois é, assim como acontece no Congresso, nós temos a Assembleia Legislativa do Estado, aqui em São Paulo, temos o Tarcísio como governador do Estado. E tem CPIs importantíssimas, como, por exemplo, tem uma CPI, um pedido de CPI, sobre aquele caso dos tratamentos para crianças se tornarem trans pela USP. Lembra daquele caso? Tem um pedido de CPI. Aqui no estado de São Paulo, tem um pedido de CPI do MST aqui em São Paulo. Ou seja, tem pedido de CPI para averiguar a gestão do Dória. Ou seja, tem muitos pedidos de CPI. Tanto da base do Tarcísio, quanto também da base do PT. Só que uma coisa eu aprendi. Então, a gente sempre tem que tirar os pontos positivos, as coisas boas, mesmo das situações mais complicadas, das piores situações. Se teve uma coisa que a vitória do Lula trouxe para a direita, é aquele sacode para que ela volte a funcionar. Como que lá na Assembleia Legislativa do Distrito Federal de São Paulo funciona? É por ordem de chegada. Por ordem de chegada. E aí o que aconteceu? A base de Tarcísio todinha fez todas as CPIs, fez o dever de casa, e o dia que falou tá aberto o prazo para lotação da CPI, todos os assessores correram e entraram na fila na frente do PT. Hora que o PT se deu conta, já tinha 34 pessoas da base de Tarcísio na frente para instaurar 34 CPIs diferentes. Por que isso? Porque lá na Assembleia Legislativa tem que seguir a ordem cronológica. Ou seja, tem que ter todas as CPIs da direita, 34 CPIs da direita primeiro, para depois abrir uma CPI da esquerda. Ou seja, matou a esquerda em São Paulo. Não, o cara é bom. Vamos falar a verdade, que essa base tá boa. Essa matéria foi publicada pelo jornal Metrópolis. Com 3 dias de antecedência, base de Tarcísio puxa fila na Alesp. É isso que eu expliquei. Na verdade, eu vou até corrigir o que eu falei. Eu falei que abriu e eles correram. 3 dias antes, a galera já foi para a fila. 3 dias antes, trabalhando e trabalhando muito. Aí eu dou valor em pagar o salário. Os meus impostos que eu pago aqui em São Paulo, aí eu dou valor. Eu quero só que você dê uma olhadinha na fila aqui. Essa galera é a turma da direita, pessoal, que tá lá na fila, são os assessores. Olha a filinha. Para você ter noção, o PT tá no número 34. O que o pessoal tá fazendo? Tá fazendo plantão 24 horas por dia nesses 3 dias. Então tem gente que está indo dormir na fila, igual a gente faz do SUS, sabe? Quando precisa, eu já fiz isso algumas vezes. Principalmente para dentista, tá? É difícil de achar dentista, principalmente quando eu morava em Minas. Mas o que acontece? Você vai para a fila, deu vontade de ir no banheiro, um outro assessor vem e entra no seu lugar, você vai no banheiro e volta. Deu vontade de jantar, vocês vão revezando. Ou seja, estão trabalhando muito, e o PT agora, ó, sobrou, dançou, sobrou bonito. Tá? Bora falar ainda de CPI, mais uma matéria. Esse é o vídeo das CPIs. Vamos lá. Olha só, essa matéria é publicada aqui no Jornal Agrícola, tá? Notícias Agrícolas. CPI do MST está pronta para ser instalada e só depende de autorização do presidente Arthur Lira, que deve ocorrer nessa terça-feira, dia 21. Pois é, pessoal. Sabe o que é que o Arthur Lira, essa matéria é de ontem, tá? Sabe o que é que o Arthur Lira falou? Vai instaurar a CPI do MST
Sim, vai acontecer. Ele já falou positivamente que quer análise e vai instaurar. Isso mostra enfraquecimento da base Lula e do apoio do próprio Lira ao Lula. Quem está puxando bastante, e aqui a gente tem que tirar o chapéu, é o Salles, tá? O Salles vem trazendo um papel importantíssimo. Eu não vou colocar o vídeo dele, não, é um pouco extenso, mas o Salles vem puxando essa pasta da CPI do MST. Invasor de terra tem que levar borracha no lombo. Vocês me desculpem, tá errado. Invadir terra produtiva, invadir terra de pessoas, e até porque não é um movimento privado que tem que tomar a decisão onde eles vão invadir ou não. Se a terra é improdutiva, se ela não está cumprindo a função social, é dever do poder público ir averiguar, fazer o cadastramento e o poder público distribuir. Não é turma que vai lá e faz loteamento e vende a 8, 10 mil reais loteamento de terras invadidas. Não, que a gente sabe que isso existe e é a CPI que vai apurar e criminalizar essas pessoas que fazem isso. Tá certo? Então, bola dentro, coisa boa. Eu adoro quando eu venho aqui para trazer notícia boa para vocês. Tá certo? Gostou do vídeo? Coloca no comentário aqui que você gostou do vídeo. Coloca no comentário sobre qual assunto você quer que eu fale aqui com você, que a gente tem muita pauta importante para trazer para vocês ainda, tá certo? Então, muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui com você. Se tiver pontos positivos para colocar no vídeo sobre comentários sobre o que a gente falou, será bem-vindo. Se tiver críticas também serão sempre bem-vindas, tá? Afinal, numa democracia é assim, a gente não é detentor da verdade, a gente está aqui para aprender e aprender juntos. Grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.